Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Manhã de sábado, 25 de julho de 2026, e nós estamos aqui nessa manhã para mais uma devocional. A nossa devocional de hoje tem por tema Quando não vem o nosso valor. A nossa referência bíblica se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 16, do 1 ao 13. E eu vou fazer essa leitura para vocês nessa manhã. Peço que você acompanhe, porque é um tema bem atual nos nossos dias, né? As pessoas, elas não te dão valor, né? Não veem nosso valor. Mas aguarde que a palavra de Deus tem algo a nos ensinar nessa manhã. Diz assim a palavra do nosso Deus, 1 Samuel, capítulo 16, do 1 ao 13. O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Vens em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é esse que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem a altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem o vê a aparência. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhes disse: O Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: Esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Amém? Gente, maravilha, né? Nosso Deus, ele é tremendo. Então vamos ler a devocional para você entender melhor esse contexto, esse texto bíblico. Diz assim: Samuel foi ungir um rei e ninguém, nem a família de Davi, acreditava que podia ser ele. Os candidatos mais prováveis não foram aprovados. É significativo que o sacerdote tenha de perguntar se não tinha mais ninguém. Só aí se lembraram dele. Tão pequeno e insignificante que não poderia ser ele, mas era. Deus nos vê como Deus não nos vê como as outras pessoas. Ele conhece o nosso verdadeiro valor, porque observa o nosso coração. Ninguém dava valor a Davi, nem mesmo na casa dele. Mas o Senhor o conhecia, e isso que importava. As pessoas desde sempre
buscam a aprovação dos outros, querem ser reconhecidas, ficar famosas, acumular seguidores e correr atrás de muitas outras falsas percepções de aprovação. A nossa aprovação, contudo, é dada por Deus. A despeito do que as pessoas pensam, Ele mesmo nos chama, nos capacita, nos dá condições de fazermos mais do que julgamos ser possível. Davi era o menor de sua casa, mas o Senhor o via como o maior da nação inteira. Naquela casa, Davi tinha o único reconhecimento que de fato importava. Amém? Gente, é maravilhosa essa história, né? O nosso verso em destaque é o 7 que diz: porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Que maravilha, né? Talvez você viva, seja uma pessoa humilde e as pessoas não vejam o valor que você tem. Mas o que é que eu aprendo nessa manhã? Eu aprendo nessa manhã que nem tudo que é a aparência, que nós não devemos olhar para isso. Isso conta? Isso conta. Porém, Deus vê o nosso coração. Talvez você tenha a aparência de ser boa gente, mas o seu coração é mau. Então Deus despreza, Deus rejeita. A palavra certa é Deus rejeita. Então, nessa manhã, eu aprendo isso na história de Davi. Deus não nos vê como as outras pessoas. Ele conhece o nosso verdadeiro valor, porque observa o nosso coração. Então, precisamos, a partir da aparência, ver as atitudes, ver as ações, ver os atos. Jessé levou a Samuel os seus filhos, e eu contemplo, me boto a pensar, eu acredito que ele levou os mais fortes, os mais bonitos, foi os que primeiro ele começou a apresentar a Samuel. E ali Deus disse, eu rejeito, né? Eu não estou procurando beleza, mas eu estou procurando alguém que tem um coração sincero, alguém que tem um coração reto. E essa pessoa era Davi, pequeno, que estava no trabalho, no campo, cuidando das ovelhas. E nessa manhã, queridos, não é diferente na minha e na sua vida. Talvez você seja muito lindo de aparência, mas como está o teu coração? O que você tem guardado no teu coração? Então, reveja seus conceitos. Coloque a sua vida e o seu coração diante do Senhor, para que Deus sonde o teu coração e seja um lugar onde Ele possa habitar. Amém? Que Deus te abençoe nesse sábado, 25 de julho de 2026. Eu quero orar por você nessa manhã. Oremos, Pai. Obrigado por essa palavra. Obrigado por ser o nosso Deus, o Senhor, o dono das nossas vidas. Obrigado por nos conhecer, Pai. Obrigado por conhecer a essência do nosso coração. Muitas vezes somos rejeitados, Senhor, pela nossa aparência ou pelo pouco recursos que temos, mas diante de Ti sabemos que somos reconhecidos. Sabemos que não é a riqueza, sabemos que não é a nossa inteligência, sabemos que não é a nossa formosura, todas essas coisas vão passar, Senhor. Mas é um coração sincero, reto diante de Ti. Ah, Deus, que nessa manhã o Senhor possa reconstruir, nos dar um novo coração. Que nessa manhã, Senhor, o nosso coração seja achado como um coração onde o Senhor se faz morada, Pai.
Em nome de Jesus, eu coloco cada vida aqui do canal nas tuas mãos, cada família aqui representada. Cuida de cada uma, Pai. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo conduza o nosso dia, Senhor. Muito obrigada por nos sustentar até aqui, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Até a próxima devocional. Não sai sem antes deixar o teu joinha. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Amém?